Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Sara. Hoje, sexta-feira, dia 14 de março de 2025, vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E hoje, o jornal Folha nos traz como destaque um assunto sobre o governo Lula. O governo subestima gastos com previdência e adia ajuste em despesas no orçamento. O Planalto considera apenas variação maior do INPC e correção do salário mínimo, sem levar em conta aumento observado no ano de 2024. E também outra matéria, a gestão federal prevê corte de 7 bilhões de reais no orçamento do Bolsa Família para incluir novos gastos. Gás para todos vai dar desconto em botijões de acordo com o tamanho da família. E um destaque do Folha Jus, mudança no foro especial amplia a atribuição do STF em ações com políticos. E também outro destaque sobre política, os membros do PT divergem sobre próximo líder do partido e o presidente Lula intervém para diminuir essa tensão. E a pesquisa IPEC, presidente registra 41% de avaliação negativa e 27% de positiva. E a análise hoje do Folha de São Paulo nos diz o seguinte: Lula ignora o peso das palavras enquanto sua política de gênero apresenta avanços insuficientes. Presidente e Bolsonaro acumulam frases machistas. E ao lado nós temos aqui um conjunto de imagens. A primeira é sobre o dia de lua de sangue. Fotografia feita com múltiplas exposições exibe eclipse lunar ocorrido na madrugada desta sexta-feira, dia 14. E agora da editoria internacional, avião da American Airlines pega fogo em aeroporto de Denver, localizado nos Estados Unidos, e os passageiros se aglomeram em asas de aeronave. E outro caso também, número de pedidos em aberto para poda de árvores em São Paulo cresce 832% no ano de 2024. E a gestão Nunes afirma priorizar situações de risco e urgência. Anatomia primitiva. Fósseis na Espanha podem ser de espécie humana desconhecida. Restos de Pink, apelidado em homenagem ao Pink Floyd, tem de 1,1 milhão a 1,4 milhão de anos. E agora, da editoria internacional, o Brasil e Japão partilham valores e ida de Lula ao país pode ajudar nas relações, afirma o embaixador. O presidente planeja roteiro global com foco em Ásia e agenda climática. E agora sobre política, o caso da Marielle Franco. A morte de Marielle completa 7 anos com apuração consumada, detenções e conflitos de versões. E, por outro lado, acusados de serem mandantes do crime fazem campanha contra a denúncia. E sobre esporte, a Fórmula 1 inicia sua última temporada antes de novo salto tecnológico que pode revolucionar o esporte. A temporada de 2025 começa na madrugada de domingo, dia 16, no Grande Prêmio da Austrália. E agora sobre economia, para analistas, choque de juros do Banco Central surte efeito e fim do ciclo de alta da Selic está mais perto. Sinais de possível desaceleração da atividade econômica dão mais confiança ao mercado. E outra chamada de capa também, Câmara de São Paulo aprova a mudança de nome da GCM, agora a Polícia Municipal, e o texto vai para sanção. O projeto reuniu 42 votos, 5 a mais do que o necessário, e o órgão tem mais de 7 mil agentes. Suspeitos de comandar tráfico no Rio de Janeiro é preso em clínica em que fez a harmonização facial. O homem que integraria a facção no Complexo da Maré trabalharia como químico do grupo.
Chinesa prepara bateria nuclear que dura 50 anos e promete apresentar tecnologia em julho deste ano. Anúncio vindo de startup causou ceticismo no mercado. Modelos parecidos são usados nos programas espaciais russo e americano. Parte dos militares considerava Sarney como um traidor, afirma historiador Marcos Napolitano. E outro destaque do Folha Social Mais, com categorias ligadas à crise climática, Empreendedor Social abre inscrições de sua 21ª edição. E agora, da Editoria de Economia, nós temos aqui destaques sobre os juros. Novo consignado não terá taxas de juros abusivas e vai reduzir a inadimplência, afirma Febraban. Contratações da modalidade recém-lançada podem ultrapassar 120 bilhões de reais projetados. E agora outro destaque sobre Previdência. Auxílios-doença por ansiedade dobram e registram maior patamar em 10 anos no INSS. E o INSS pagará 750 milhões de reais por erro ocorrido no início dos anos 2000. E agora sobre o WhatsApp, saiba o que fazer para evitar os golpes no Dia do Consumidor. E essas fraudes crescem nas datas comemorativas. Meta deixará a moderação nas mãos de usuários e acabará com as punições, segundo o executivo. E mais abaixo da editoria de Cotidiano, o podcast discute o fenômeno do Frei Gilson e as disputas políticas que envolvem a Igreja Católica. Religioso e eleitorado do campo se tornaram foco de embate de bolsonaristas e esquerda. E agora sobre São Paulo, um caminhão derruba passarela na via Anchieta e interdita fluxo de carros nos dois sentidos. Um motorista teve ferimentos leves e não aceitou atendimento médico, segundo os bombeiros. E agora sobre o feminicídio, a polícia de São Paulo prende homem suspeito de matar a mulher grávida e colocar o seu corpo dentro de uma mala. E outro destaque também, a Corte Interamericana condena Brasil por violar direitos dos quilombolas de Alcântara. E agora do Rio de Janeiro, policial militar do Rio recupera carros de luxo. Juntos, automóveis estão avaliados em 5 milhões de reais. A Lamborghini e Mercedes foram roubados por suspeito de elo com crime na Zona Oeste. E o Folha de São Paulo também aqui nos traz destaques da editoria Mundo. Papa Francisco completa um mês de internação e passa mais uma noite bem em hospital romano. Saúde do pontífice com infecção respiratória mostra sinais de melhora nos últimos dias. Veja as chocantes descobertas em local de recrutamento e extermínio de cartel do México. Grupo encontra restos mortais em valas clandestinas e evidências também de cremação. E agora sobre meio ambiente, gripe aviária se espalha pela Antártida e causa mortalidade. Exposição com participação brasileira detectou vírus em diversas espécies de aves e focas. E agora, destaque sobre saúde, síndrome respiratória grave está em alta entre o público de adolescentes e crianças há um mês, diz Fiocruz. 12 das 27 capitais do Brasil estão em alerta, risco ou alto risco para a atividade da doença. E agora sobre a dengue também, o Hospital do Servidor Público Estadual inaugura área em pronto-socorro para a dengue. Segundo a unidade, a abertura da nova ala ocorre após alta de casos no último ano. E agora da Editoria de Cultura, sobre homenagem. Ano do Brasil na França terá Marcelo Rubens Paiva, Seu Jorge, Grupo Corpo e Funk. E em artes cênicas, Farofa mostra paralela a MIT São Paulo. MIT São Paulo, no caso, é Mostra Internacional de Teatros de São Paulo. Reúne espetáculos em processo de criação. E conheça os destaques. E sobre televisão, Netflix, Prime Video, Globoplay
Max e Disney+, se unem em uma iniciativa do audiovisual do país. E o destaque também para Multitela, Millie Bobby Brown em ficção científica, o que ver na TV e no stream, nesta sexta-feira. Oceli, quais são os destaques do jornal O Estadão de hoje? O Estadão, Sara, toda sexta-feira nos traz uma matéria, aliás, um conjunto de matérias, como chama de Sextou, guia semanal, com dicas de cinema, de shows, gastronomia e lazer para quem quer curtir o final de semana em São Paulo. E a primeira dica é esta foto em destaque no alto da capa, que agora virou moda por lá, pelo São Paulo, é hotéis que montam ondas artificiais para que os seus frequentadores usufruem. É o surf no campo, onda de mar no interior de São Paulo. E esta onda aqui fica na cidade de Porto Feliz, na região metropolitana de Sorocaba, a 1h30 de viagem de São Paulo. Diz assim a legenda da foto: cresce número de clubes exclusivos com ondas artificiais, ideais para iniciantes do surf e também para já atletas veteranos nessa modalidade. Só que nas páginas internas nós vamos ver que a diária desse hotel é R$ 3.500, fora as aulas de surf. Para iniciante a aula é R$ 600 e para veterano R$ 2.500 a aula de surf. Lá em Porto Feliz, interior de São Paulo. A dica na área de cinema do Estadão de hoje é para o filme Vitória, que tem Fernanda Montenegro como protagonista. E a dica aqui do Estadão diz que personagem real que denunciou o tráfico lá na favela Tabajaras, no Rio de Janeiro, é vivida pela atriz Fernanda Montenegro, ela que está com 95 anos de idade, e na estreia desse filme, ela deixou na sua fala, ela deixou subentendida que está se aposentando do cinema, das telas. Ela disse assim: cinema pede físico. E ficou subentendido que ela não vai mais gravar para cinema. Na área de música, do Zimbábue, da África aos palcos brasileiros. E na área de literatura, Mania em Cores, novos livros de colorir batem recorde. Mas a manchete do Estadão de hoje, desta sexta-feira, 14 de março, é um assunto internacional. Pressão americana. Putin, presidente da Rússia, rejeita trégua imediata na Ucrânia e impõe condições, diz o texto da manchete. 3 anos após ordenar a invasão da Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin impôs condições para concordar com um cessar-fogo de 30 dias proposto pelos Estados Unidos e aceito por Kiev, capital da Ucrânia. Entre as exigências estão o veto à adesão ucraniana à OTAN, garantias de neutralidade e desmilitarização do país e reconhecimento da taxação de quase 20% do território ocupado hoje pela Rússia. Putin quer ainda detalhes sobre o que seria permitido
nos 30 dias de trégua e como ela seria verificada, acompanhada. O presidente Donald Trump viu o posicionamento de Putin como promissor, com as tropas russas retomando o território de Kursk, que Kiev esperava usar como moeda de troca. O Kremlin tem pouco incentivo para interromper a guerra. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou, abre aspas, ele estabeleceu tantas pré-condições que nada vai dar certo. Fecha aspas, disse o Zelensky. Sobre o assunto, tem outra matéria aqui secundária chamada de capa, dizendo que Trump quer apoio da OTAN sobre a Groenlândia. Diante de chefe da aliança militar, o presidente americano menciona interesse de rivais no Ártico. Aqui no Brasil, uma operação da Polícia Federal chamada Mafiuse apura elo entre empresa suspeita de lavagem de dinheiro do PCC e o cantor Gustavo Lima, que quer ser presidente da República do Brasil. Balada Eventos, que é o nome da empresa, do cantor sertanejo, cotado para ser vice na chapa presidencial de Ronaldo Caiado, governador do Goiás e filiado à União Brasil, ele que pretende lançar sua pré-candidatura em Salvador no dia 4 de abril, pois essa empresa é citada em investigação sobre lavagem de dinheiro do PCC, primeiro comando da capital, um grupo criminoso de São Paulo. 57,5 milhões de reais foram repassados por essa firma aí, Balada Eventos, do Gustavo Lima, a empresa investigada. 57, só de uma vez, 57,5 milhões. E a Polícia Federal está rastreando onde é que vem esse dinheiro. Ainda é chamada de capa do jornal O Estado de São Paulo. Aqui sobre um temporal que ocorreu lá em São Paulo. Queda de árvores em temporal expõe falta de política de arborização em São Paulo. Especialistas criticam falta de manejo da vegetação após queda de árvore matar pessoa em temporal. E foi morto um taxista. Uma árvore caiu em cima, lamentavelmente, em cima do carro na hora que ele passava. Meio ambiente. Aumento do nível do mar surpreende a NASA, que atribui alta ao aquecimento global. Desde 1993, a elevação acumulada é de 10 centímetros. No ano passado, foi de 0,59 centímetros, ante uma previsão de 0,43 centímetros. Portanto, mais do que o esperado. Alexandre de Moraes, dita ritmo e denúncia contra Bolsonaro vai à primeira turma do STF, do Supremo Tribunal Federal. Acolhimento da acusação será julgado em 25 de março. A tramitação veloz surpreendeu, é a nota principal de hoje da coluna do Estadão, que nós vamos ler daqui a pouco. E esse início da análise da denúncia feita pela PGR, Procuradoria-Geral da República, ela está prevista em 3 sessões durante 2 dias.
E agora, Sara, o que nós temos no jornal O Globo? Bom, Oceli, hoje no alto da capa do jornal temos um assunto sobre esportes. Fórmula 1 volta com brasileiro no grid e Hamilton na Ferrari e sem um super favorito. E ao lado desta imagem nós temos aqui a descrição que o brasileiro Gabriel Bortoleto, este que está na esquerda, correrá pela Sauber, enquanto Hamilton, este que está aqui na imagem à direita, estará na Ferrari. E a manchete do jornal O Globo de hoje é sobre política e envolve um assunto sobre os recursos públicos. O Congresso aprova regras de emendas com drible em acordo com o STF. Essas novas normas permitem não identificar a autoria individual de cada indicação de verbas, pilar da exigência de transparência. Depois de um acordo com o Supremo Tribunal Federal, o Congresso voltou ontem às novas normas para dar transparência ao modelo de emendas parlamentares. O texto, aprovado por senadores e deputados, porém, não garante que toda indicação de verbas tenha o autor apontado individualmente, o que é visto como uma brecha para driblar o entendimento com o STF. As novas regras, articuladas pela cúpula do parlamento, tiveram apoio maciço de quase todos os partidos da esquerda à direita. Apenas os partidos Novo e PSOL foram contra. E outro destaque também na capa de hoje, o STF decidirá dia 25 se aceita a denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro, que vê velocidade da luz. O presidente da primeira turma do STF, o Cristiano Zanin, agendou a análise da denúncia da trama golpista e, se ela for aceita, o Bolsonaro se tornará réu. O ex-presidente criticou o que vê como um ritmo acelerado do STF. E mais uma vez sobre as repercussões da fala do presidente. Frase machista de Lula repercute mal e Gleisi sai em defesa do presidente. Ao dizer que escalou, abre aspas, uma mulher bonita, fecha aspas, para melhorar a relação com o Congresso, o presidente deu munição à oposição e viu menções negativas nas redes sociais dominarem o episódio. E agora um destaque também da editoria internacional, o Putin sinaliza aceitar trégua na guerra, mas impõe série de condições. O presidente russo, que se reuniu com o emissário dos Estados Unidos em Moscou, declarou-se a favor de proposta já aceita pela Ucrânia, mas lançou exigências que tornam incerto o cessar-fogo dessa guerra. E o jornal O Globo também nos traz como destaque esta imagem que está relacionada aí com o temporal que atingiu São Paulo nesses últimos dias. Uma chuva, menos 300 árvores. Moradores de São Paulo erguem um tronco derrubado pelo vento forte e pela chuva na quarta-feira, quando a Defesa Civil recebeu 343 chamadas de quedas de árvores na cidade. O número é quase a metade dos 649 avisos do mês de janeiro. E um taxista atingido por um tronco foi o único morto na chuva, que também destruiu uma das 3 árvores mais antigas da capital paulista. E os números mostram a vulnerabilidade das metrópoles brasileiras ao clima. E agora outro destaque também, protecionismo até no álcool, uma taxa de rolha de 200%. Bebidas importadas da Europa, como o vinho francês e a cerveja alemã, são novo alvo da guerra tarifária de Donald Trump. E mais abaixo, agora da editoria de Economia, concorrência vai reduzir juro do consignado privado, prevê Caixa. Em entrevista, presidente da Caixa, Carlos Vieira, diz que banco entrará de cabeça na disputa pela concessão de crédito consignado para trabalhadores do setor privado.
E o jornal O Globo desta edição de hoje também nos traz aqui alguns destaques da editoria de saúde. Musculação ajuda idosos a prevenir riscos de demência. Um estudo da Universidade de Campinas, de São Paulo, mostra que o exercício de força protege o cérebro do comprometimento cognitivo e melhoram o desempenho da memória. E ainda nesta mesma editoria de saúde, por que a ciência sabe menos sobre os gatos? A aptidão dos felinos para mascarar sintomas de doenças e estilo de vida são fatores de a medicina dos gatos ser menos desenvolvida que a da canina. Sequenciamento do DNA a partir do pelo promete expandir este campo. E ainda a chamada de capa, o Brasil vai testar concessão privada para preservar a floresta. Empresa que assumir em licitação parte da unidade de conservação mais desmatada do país, no Pará, fará recuperação com venda de créditos de carbono. E agora, da editoria do Rio, governo do Rio de Janeiro reduz tarifas das barcas e arcará com os custos. Desde o mês de fevereiro, a operação das barcas é bancada pelo governo estadual, que ontem baixou a tarifa de R$ 7,70 para R$ 4,70, 2 dias após anunciar o déficit nas contas públicas. E agora, temos também um destaque do segundo caderno do jornal O Globo, seleção da Time. Roxy entre melhores do mundo. O espaço de Copacabana reaberto como dinner show foi incluído na lista de 100 melhores lugares da revista Americana. E quais são os destaques do Correio Brasiliense, Oceli? No Correio Brasiliense, Sara e internautas, no alto da capa, a chamada para estas 3 fotos em preto e branco é para dizer sobre o drama que marcou o início dos 40 anos de democracia no Brasil. Amanhã, dia 15 de março, estão completando 40 anos que o brasileiro voltou a escolher o seu presidente da República, os seus representantes, os parlamentares, seus representantes no Congresso Nacional, os seus dirigentes. Por quê? Porque foi no dia 15 de março de 1985 que o José Sarney foi empossado presidente do Brasil. Ele não foi, e não foi eleição com todo mundo, foi eleição indireta, só os congressistas voltaram. Quem foi eleito mesmo foi o Tancredo Neves, presidente. Só que o Tancredo adoeceu, estava hospitalizado de uma diverticulite e nem chegou a assumir, porque morreu no hospital dessa inflamação no intestino, chamado de diverticulite. E o Sarney foi efetivado presidente do Brasil. Pois é a partir daí, porque do dia 31 de março de 1964 ao dia 14 de março de 85, quem mandava no Brasil eram os militares. Os prefeitos eram chamados biônicos. Ninguém escolhia prefeito. Quem escolhia prefeito era Brasília. Mandava o prefeito escolhido para cá. Aqui ninguém votava prefeito. Ninguém votava para presidente da República. Ninguém votava para governador. Foi a partir de 85 que o brasileiro retomou o regime democrático do brasileiro votar e escolher os seus representantes, seja na Câmara Municipal, seja na Prefeitura, seja na Assembleia Legislativa, seja no Governo do Estado, na Câmara Federal, Senado e Presidência da República. Portanto, o Correio Brasiliense conta, a partir de hoje, sexta-feira, em série de reportagens e entrevistas, a retomada do Estado Democrático de Direito pelo Brasil, após mais de 20 anos de ditadura militar. Na verdade, 21 anos. E o início da redemocratização do país teve momentos de tensão e incertezas. A doença de Tancredo Neves, eleito pelo Congresso
para a presidência da República na véspera da posse, o impediu de ocupar o cargo em 15 de março de 1985. José Sarney assumiu o Planalto, portanto, há 40 anos atrás. E a foto aqui, nós temos aqui o Tancredo Neves, esse aqui da esquerda, o do centro é Ulisses Guimarães e, em destaque, o José Sarney. O Tancredo morreu lá mesmo em 85 de diverticulite. O Ulisses Guimarães também morreu. O helicóptero dele caiu no mar e até hoje não encontraram o corpo. E quem está vivo é José Sarney, com mais de 90 anos. E ainda escrevendo, ainda produzindo. E na edição de hoje do Correio está aqui o artigo dele. Ele escreve: ex-presidente relembra o dia que mudou o país. Ainda escrevendo, produzindo, lúcido. Ex-presidente José Sarney, ex-presidente do Congresso Nacional e filho do Maranhão. Mas a manchete do Correio Brasiliense é sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal com repercussão também no Distrito Federal. Hollenberg será deputado após decisão do Supremo. E quem é Hollenberg? Uma decisão do Supremo Tribunal Federal vai mudar a composição da bancada do Distrito Federal no Congresso Nacional. O ex-governador Rodrigo Hollenberg, hoje filiado ao PSB, que atualmente ocupa um cargo no governo Lula, assumirá uma vaga na Câmara dos Deputados no lugar de Gilvan Máximo, ele que é filiado ao Republicanos do DF, que vai perder o cargo de deputado federal. A mudança ocorre após os ministros do STF decidirem que todos os partidos devem participar do rateio das sobras eleitorais e não apenas os partidos que atingiram as cláusulas de barreira. A regra vale para o pleito de 2022. Outros 6 parlamentares, 4 deles do Amapá, do estado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, outros 6 parlamentares de diferentes estados também perderão seus mandatos e serão substituídos. No caso do Rodrigo Hollenberg, do Distrito Federal, ele agora aguarda a comunicação oficial do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, para começar a trabalhar na Câmara dos Deputados. Abre aspas, uma frase do Rodrigo Hollenberg, ele disse numa entrevista para o Correio Brasiliense: estou sereno porque terei apenas 1 ano e 9 meses pela frente para trabalhar e vou me dedicar em dobro, disse o filiado ao PSB. Até o fechamento desta edição do Correio, o Gilvan Máximo, o deputado federal pelo DF, Gilvan Máximo, não havia se manifestado sobre uma possível contestação dessa decisão. Ainda chamada de capa na área de política do Correio Brasiliense, STF vai julgar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro mais 7 no próximo dia 25. Os integrantes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal vão analisar o parecer da Procuradoria-Geral da República com as acusações por tentativa de golpe de Estado. Nesta primeira sessão, marcada pelo ministro
Cristiano Zanin, ele que é o presidente da primeira turma. Nessa primeira sessão estão o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 envolvidos na trama golpista, como os generais Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, e o general Augusto Heleno. E também tem o Alexandre Ramagem, que hoje é deputado federal e foi candidato a prefeito lá no Rio de Janeiro, não ganhou, ele que é do Partido Liberal. E também o delator do caso, quem fez a delação, e por conta dessa delação todo o processo começou, que é o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, também está na lista. O julgamento vai apontar se os investigados, os 8, essa primeira leva, se tornarão réus ou não. E se tornando réus, começa toda a apuração de novo, agora sendo feita pelo STF. No caderno Divirta-se Mais, o que é que nós temos para o final de semana lá em Brasília? Quem está em Brasília e quer curtir. Tem Pagode dos Prazeres com 12 por 8 e Naldo Beni levam o carnaval ao estádio Mané Garrincha. O Manuel Cordeiro anima a Galeria dos Estados. E na área de gastronomia, o Correio Brasiliense traz uma matéria sobre comida mineira. Eita, trem bom! Restaurantes do Distrito Federal, como o Bitaca da Norte, do chefe Igor Baião, capricham na comida mineira. O Distrito Federal lidera no Brasil os casos de pedra nos rins. Clima seco, baixa ingestão de água e excesso de comida ultraprocessada, como linguiça, salsicha e outras mais, levam à incidência da doença lá em Brasília. Alerta a médica nefrologista, que é especialista em rins, a Edvânia Macedo, nessa entrevista para o CB.Saúde. Massacre de uma família do DF. Um homem, a mulher dele, que estava grávida, e a filhinha do casal foram mortos em Alvorada, que é uma cidade que fica no entorno de Brasília. Tensão na rodoviária de Brasília com os ambulantes. Grupo cadastrado ficará 60 dias em estacionamento, mas há incerteza sobre o destino dos vendedores. Na área de política, aprovadas novas regras para indicação de emendas parlamentares ao orçamento federal. Congresso aprova projeto de resolução que estabelece normas de transparência e rastreabilidade das emendas indicadas. E na área internacional, a chamada é para a guerra Ucrânia e Rússia. Cessar fogo, mas sob condições. Vladimir Putin, presidente da Rússia, acena com a aceitação da proposta de trégua por 30 dias, feita pelos Estados Unidos, mas o líder do Kremlin, que é o Vladimir Putin, faz exigências. Sara, o que nós temos agora na capa do jornal cearense O Povo? Bom, Siri, hoje no alto da capa do Jornal Cearense, nós temos um destaque do caderno do Farol e é sobre cinema. Isso porque a atriz Fernanda Montenegro, aos 95 anos de idade, anunciou a sua aposentadoria do cinema.
E a manchete de hoje é sobre trama golpista. STF marca para 25 de março o julgamento que pode tornar o Bolsonaro réu. Os ministros vão decidir se recebem a denúncia e abrem uma ação penal contra o ex-presidente e os seus aliados. O mérito das acusações só será analisado em fase futura. O jornal O Povo também nos traz uma matéria, um destaque do Caderno de Cidade sobre dados preocupantes aqui no nosso estado. Entre 2023 e 2024, casos de violência contra a mulher crescem 21% no Ceará. E ainda, como chamada de capa da área de economia, o IBAMA abrirá prazo para receber novos estudos sobre o projeto Santa Quitéria. E agora também do Caderno de Comes e Bebes, o peixe frito com baião de dois traz memórias ancestrais e também afetivas. E mais abaixo também temos sobre política. O TSE condena ex-vereador cearense por violência política de gênero. Também como destaque nós temos essa imagem que é da editoria de Economia do O Povo. Aprovada isenção do imposto de importação de café, carne e mais 9 alimentos. E agora o Oceli com o jornal Valor Econômico. No Valor Econômico, Sara, nós temos no alto da capa 3 chamadas. Uma na área de música clássica. O diretor, o maestro Thierry Fischer, diretor musical e regente da Orquestra Sinfônica de São Paulo, do estado de São Paulo, busca a excelência das orquestras que dirige. Ele disse isso nessa entrevista para o Valor Econômico. Na área de vinhos, evento dedicado à Rainha das Uvas Brancas ressalta o crescimento da demanda brasileira pelos vinhos alemães. E na área de cinema, tem um novo documentário que traz uma radiografia reveladora do ator Humphrey Bogart, a maior estrela masculina de Hollywood. A manchete do Valor diz: despesa com precatórios supera 100 bilhões de reais por ano e aumenta risco fiscal para 2027, daqui a 2 anos. Diz assim o texto da manchete: a equipe econômica e a área jurídica do governo já tentam mitigar o impacto sobre as contas públicas do pagamento de precatórios. Precatórios são decisões judiciais mandando pagar alguma dívida, determinando pagar alguma dívida a quem de interesse. Chama de precatórios. São dívidas que são reconhecidas pelo Poder Judiciário. Portanto, a equipe econômica e a área jurídica do governo já tentam mitigar o impacto sobre as contas públicas do pagamento de precatórios a partir de 2027, quando todo o gasto com sentenças judiciais contra a União Federal voltará a ser computado dentro dos limites das regras fiscais. Hoje, uma parcela dessas despesas, que devem superar 100 bilhões de reais neste ano de 2025, já está previsto, não é considerada para o efeito da meta de resultado primário, que exclui dispêndios com juros. Uma ala do governo avalia que o assunto terá de ser rediscutido após a eleição presidencial do próximo ano, em outubro do próximo ano. Enquanto outro grupo, dentro do governo, ainda mais cauteloso, acha que isso precisará ser feito antes de abril do próximo ano, quando
as diretrizes do orçamento do ano seguinte serão elaboradas. É a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que são aprovadas em abril. Números do governo indicam que as sentenças judiciais continuam aumentando, ao contrário do pretendido pelas áreas técnica e jurídica, que buscam reduzir os valores para que o impacto em 2027 não seja tão elevado. No ano de 2023, o governo Lula foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal a excluir do limite de despesas e da meta fiscal quase a metade das sentenças expedidas contra a União, uma regra de transição na decisão que declarou inconstitucional o adiamento dos precatórios aprovado pelo Congresso na gestão de Jair Bolsonaro, na chamada PEC do calote. No orçamento deste ano, 2025, são 102,7 bilhões de reais em precatórios e requisições de pequeno valor, chamado de RPV, mas 44,1 bilhões estão fora das regras fiscais devido a essa decisão do STF lá de 2023. Estimativas apontam que o número deve seguir estável ou até subir em 2026. Integrantes do governo já admitem que não haverá saída a não ser pedir mais prazo para o STF ou discutir o assunto no Congresso logo após a eleição no âmbito de uma nova PEC de transição, independentemente do vencedor do pleito em outubro do próximo ano. A empresa de consultoria Warren Hena calcula que as despesas com precatórios devem chegar a 116,3 bilhões de reais em 2027. Abre aspas. Este é um dos temas mais preocupantes para o equilíbrio fiscal, diz Felipe Salto, economista-chefe dessa empresa, observando que, por causa disso, as suas projeções assumem que alguma regra de transição ou mesmo uma prorrogação da decisão do STF deverá ocorrer. Ainda sobre a área de economia, outra matéria chamada de capa, dizendo que os gastos com o BPC, que é aquele programa fiscal chamado Benefício de Prestação Continuada, e também gastos com a Previdência, continuam subestimados pelo governo federal. Juro médio nos bancos é o mais alto desde 2023. Denúncia contra Bolsonaro, da PGR, será analisada pela primeira turma do STF no dia 25. Na área internacional, presidente da Rússia, Putin, evita compromisso de trégua imediata com a Ucrânia, esse compromisso proposto pelos Estados Unidos. E ainda nos Estados Unidos, o Donald Trump ameaça taxar as bebidas, vinhos e outras bebidas da União Europeia em 200% a importação. Edson, nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, a primeira nota da coluna do Estadão diz o seguinte: Moraes impõe ritmo e STF deve julgar Bolsonaro por golpe antes do ano eleitoral, que é o próximo ano, 2026. O ministro Alexandre de Moraes estabeleceu ritmo acelerado ao Supremo Tribunal Federal para decidir se o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e mais 7 aliados se tornarão réus no inquérito do golpe. Menos de 5 horas depois de receber a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ontem, ele liberou o caso para julgamento na primeira turma. A data foi marcada em seguida pelo ministro-presidente da primeira turma, que é o Cristiano Zanin,
que marcou para o dia 25 de março o início do julgamento. A velocidade surpreendeu magistrados e a defesa de investigados que falaram com a coluna. Agora, a expectativa entre eles é de que a ação penal, etapa seguinte do processo que decide condenações e com penas como prisão, essa ação penal seja concluída entre dezembro e dezembro deste ano, para não entrar no ano eleitoral de 2026. A conclusão neste ano é possível porque o julgamento será fatiado e vai priorizar o núcleo 1, que tem Bolsonaro e denunciados que tinham cargos de destaque no seu governo de Bolsonaro. É nesse grupo também que estão nomes ligados ao cenário eleitoral bolsonarista. Além do ex-presidente, a lista dos outros 7 denunciados tem o deputado federal, hoje deputado federal, Alexandre Ramagem, que foi candidato ano passado a prefeito do Rio de Janeiro. Tem também o general Braga Neto, que concorreu como vice de Bolsonaro em 2022, e tem o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que cogitou lançar candidatura no ano passado. Ministros do STF criticaram ontem, na mesma coluna, outro assunto. Ministros do STF criticaram ontem o fato de a posse da presidente do Superior Tribunal Militar, o STM, Maria Elizabeth Rocha, ter sido realizada essa posse lá no Teatro Nacional de Brasília. Abre aspas. Para piorar, fecha aspas, o evento teve só água e refrigerante. A ministra foi informada que havia disponível bebida alcoólica, que foi apreendida pela Polícia Federal, mas ela não autorizou servir bebida alcoólica no evento, foi só água e refrigerante. E for falar em bebida alcoólica, o Congresso Nacional acaba de criar a Frente Parlamentar em Defesa da Cerveja, com representantes de entidades que atuam na área da saúde, como a Fundação Oswaldo Cruz, conhecida Fiocruz, assinaram 100 representantes da área de saúde, 100, assinaram uma carta contra a recém-criada Frente Parlamentar em Defesa da Cerveja no Congresso. As associações destacam a ligação do consumo de bebidas alcoólicas com mortes e violências, principalmente no trânsito. O presidente da bancada da cerveja, que é o deputado Covate Filho, ele que é do PP, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul, disse à coluna do Estadão que o grupo não incentiva o consumo excessivo de álcool. Destacou a importância da cadeia produtiva desse produto e ressaltou que a indústria cervejeira representa 2% da economia nacional. Outro assunto aqui na coluna do Estadão, sobre aquela frase polêmica do Lula, dizendo que convidou a Gleice Hoffmann para ser a articuladora política entre o governo e o Congresso. Um dos critérios é porque ela é bonita. Pois a líder do PSOL na Câmara Federal criticou a declaração machista
do presidente Lula esta semana. Para a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, a fala de Lula foi equivocada e merece ser reparada. É a frase dela. Equivocada e merece ser reparada. O petista disse que nomeou uma mulher bonita para melhorar, no caso a Gleice Hoffmann, para melhorar a articulação política com o Congresso Nacional. Agora vamos para a página de editoriais do Estadão. O mundo arcaico de Lula. Presidente diz que escalou uma mulher bonita para melhorar a relação com o Congresso, dando nova prova de que não compreende o mundo atual, em que o machismo é inaceitável. Segundo o editorial do jornal Estadão, é hora de acabar com o PERSE. E o PERSE é um programa que o ex-presidente Bolsonaro criou, para ajudar as empresas da área de entretenimento, hotéis e indústrias do entretenimento, com uma isenção de impostos para ajudar as empresas na área da pandemia. Só que agora a Receita Federal está dizendo que a partir do próximo mês de abril não vai ter mais isenção de impostos para esse setor, porque o governo já liberou a isenção de 15 bilhões de reais. E o Estadão está dizendo nesta editorial que concorda, é hora de acabar com o PERSE. Diz assim o texto: anos após o auge da pandemia de Covid-19, o setor de eventos não precisa mais do socorro financeiro para sobreviver. O Congresso precisa cumprir acordo com o governo e aceitar o fim do programa. Agora vamos para a página de política do Estadão. Primeira matéria: Polícia Federal cita o cantor sertanejo Gustavo Lima em investigação que apura lavagem de dinheiro do PCC. PCC é aquele comando criminoso que é o primeiro comando da capital, que manda em São Paulo. Empresa do cantor sertanejo Gustavo Lima é mencionada em rede de transações financeiras suspeitas pela Receita Federal. No primeiro relatório policial, aparecem também o pastor Valdemiro Santiago e o bicheiro Adilcinho, como servindo para lavagem de dinheiro do PCC. Cantor diz que adquiriu um avião de forma legal e nega irregularidades. Em nota, a empresa do cantor, a chamada Balada Eventos, informou que é a empresa que administra a carreira artística do cantor Gustavo Lima, e nessa condição, abre aspas, adquiriu uma aeronave da empresa JBT Empreendimentos e Participações através de seus representantes legais, que é os donos, é a família Collin. Ele comprou essa aeronave em junho de 2022. Orçamento. O governo corteja o MST e prevê mais gastos com reforma agrária. Gestão Lula agrada a aliado histórico, que será beneficiado em duas frentes que somam ao todo 750 milhões de reais. A ministra
Gleice Hoffmann, considerada de bonita pelo presidente Lula, ela afirmou que Lula empoderou mais as mulheres. Ministro da Articulação Política sai em defesa do presidente após ele dizer que escolheu uma mulher bonita para melhorar a relação com o Congresso Nacional. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, do PT, defendeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de críticas por uma declaração considerada machista, feita na tarde de anteontem, em evento no Palácio do Planalto. Lula disse que nomeou uma mulher bonita para liderar a articulação política e diminuir a distância do governo com o Congresso Nacional. Em publicação no X, que é o antigo Twitter, rede social, Twitter, a Gleice criticou opositores pelos ataques que fizeram a Lula, mas não são só opositores não. Nós acabamos de ler aqui na nota da coluna do Estadão que a líder da bancada do PSOL também criticou. Disse que Lula, a frase foi equivocada e Lula deveria reparar essa história de mulher bonita. Então, Gleice criticou opositores pelos ataques que fizeram a Lula e disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez diversas declarações machistas nos últimos anos. Gleice afirmou que, abre aspas, gestos são mais importantes que palavras, fecha aspas, e que Lula é o que, abre aspas de novo, mais empoderou as mulheres, fecha aspas. Bolsonaristas usaram as redes sociais para criticar a declaração de Lula, mas também para debochar da aparência física da ministra, dizendo, principalmente o deputado federal Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas Gerais, ele é bem novinho, tem menos de 30 anos. Ele escreveu em um perfil no X que vai faltar pano para as feministas, se referindo à expressão usada para quem justifica ou minimiza feitos negativos quando eles vêm de amigos ou de aliados. É uma expressão passar pano, minimizar, aqui no Ceará a gente passar a mão na cabeça. O deputado Gustavo Gaia, também do PL, partido de Bolsonaro do Goiás, publicou uma foto casual de Gleice Hoffmann com os cabelos naturais e vestindo camiseta, cuja legenda indica que o deputado debocha da aparência da ministra. Abre aspas, escreveu ele, Lula acaba de declarar guerra contra o Congresso. Escreveu, seguido de uma linha de risada, que ele bota kkkkkk, quer dizer, chamando a ministra de feia. Alcolumbre, senador presidente do Senado, defende cassação de deputado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, entrará com uma ação judicial contra o deputado Gustavo Gaia, esse que chamou a ministra Gleice Hoffmann de feia, e pedirá sua cassação no Conselho de Ética da Câmara, pelas falas do parlamentar sobre ele, Davi Alcolumbre, e a ministra das Relações Institucionais, Gleice Hoffmann. Anteontem, o deputado Gustavo Gaia, do PL do Goiás, publicou no X, na rede social Twitter, antigo Twitter, uma insinuação de que Alcolumbre formaria um trisal. Tem o casal que é com 2, né? E tem o trisal que é com 3. Então, ele insinuou que o Alcolumbre faria um trisal com a Gleice Hoffmann e o seu namorado da Gleice Hoffmann,
que é o deputado federal Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro. A provocação veio após o presidente Lula dizer que colocou uma mulher bonita na articulação política porque quer ter uma boa relação com os presidentes da Câmara, que é o Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e do Senado, que é o próprio Davi Alcolumbre. Questionado pelo Estadão, o deputado Gaia afirmou que, abre aspas, jamais quis ofender ou depreciar, fecha aspas, o Alcolumbre. Ele já arregou. O deputado do PL afirmou ainda que, abre aspas, apenas questionou, ele não afirmou, apenas questionou se Lindenberg aceitaria as falas repugnantes do presidente Lula e jamais quis ofender ou depreciar o senador Alcolumbre, que é o presidente do Congresso Nacional. Abre aspas. Caso o presidente Alcolumbre tenha se sentido ofendido, quero deixar bem claro que minhas críticas não se referiam a ele, mas sim ao chefe do Poder Executivo em razão de sua atitude desrespeitosa para com uma de suas ministras. Fecha aspas, afirmou o Gustavo Gaia, o deputado federal do Goiás. Alcolumbre confirmou que avalia fortemente uma representação contra Gaia e afirmou estar consultando advogados do Senado, da Procuradoria do Senado, para formalizar a ação. Disse assim o Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional. Estou avaliando com os advogados, analisando a representação sobre a fala do deputado federal em relação ao episódio que envolve um deputado federal, um senador da República e uma ministra de Estado. Portanto, o Gustavo não vai mais chamar que Davi Alcolumbre, Lindenberg Farias e a Gleisi Hoffmann formariam um trisal. Congresso aprova novas normas para execução das emendas parlamentares ao Congresso, ao orçamento da União. Decisão é objeto de críticas de entidades que trabalham com transparência, como a entidade, a ONG Transparência Brasil. Elas apontam a ausência de dados sobre os padrinhos dessas emendas. Segundo elas, o Congresso driblou, quer dizer, enganou o Supremo e não vai deixar em evidência o padrinho do dinheiro que vai para o município, que vai para o Estado, dinheiro do orçamento da União. O STF anula mandatos de 7 deputados federais eleitos num pleito de 2022. De acordo com os cálculos da rede, do PSB e do Podemos, os deputados são Silvia Aipim, do PL do Amapá, Sonise Barbosa, do PL do Amapá, professora Gorete, do PDT do Amapá, Augusto Púpio, do MDB do Amapá, Gilvan Máximo, do Republicano do Distrito Federal, que esse assunto é a manchete de hoje do Correio Brasiliense, como nós vimos agora há pouco, o deputado Lebrão, do União Brasil de Rondônia, e Lázaro Botelho, do PP de Tocantins, vão perder os mandatos e serão substituídos, esses 7, por outros. 7 deputados federais eleitos em 2022
tiveram seus mandatos anulados por decisão do Supremo. Isso por conta um cálculo das sobras de votos entre os partidos. E o Supremo está dizendo que a sobra deve ser dividida entre todos os partidos, e não somente aqueles que ultrapassaram a cláusula de barreira. Editoria Internacional do Estadão. O presidente Putin rejeita trégua imediata na guerra contra a Ucrânia e impõe condições para a paz, inicialmente de 30 dias. O presidente Trump dos Estados Unidos sugere mediação da OTAN na anexação da Groenlândia pelos Estados Unidos. Ele está mesmo determinado em tomar a ilha da Groenlândia. Ativistas judeus invadem o Trump Tower e pedem libertação de palestinos. O governo Milei da Argentina ameaça juíza que libertou os presos, mais de 80 presos em protestos contra o governo. O chefe de gabinete também considerou o ato dos manifestantes em Buenos Aires como uma tentativa de golpe de Estado. E aqui uma foto lá da manifestação. Fotógrafo Pablo Grillo no chão, atingido por bomba da polícia do governo de Javier Milei. E a manifestação lá na Argentina um dos casos porque a aposentadoria de muitos argentinos diminuiu de 23% para de 17%. Queda agora na editoria de Metrópole do Estadão. Queda de árvore e morte expõe falta de prevenção. Prefeitura ampliou a poda das árvores. Especialistas questionam desde escolha de espécies até proximidade de fiação elétrica e falta de zeladoria. Gestão do prefeito Ricardo Nunes diz ter mapeamento de todas as 52 mil árvores da região da Igreja da Sé, lá em São Paulo. Os galhos começaram a entrar pelo vidro. Ali a gente enxergou a morte, diz um morador para o Estadão. Ricardo Cardim, especialista, diz o seguinte: é um festival de erros e problemas, diz esse especialista na área botânica. Medidas governamentais remetem aos anos de 1970 e podas de árvores são mutiladoras, segundo esse botânico. Comando Vermelho ataca empresas para cobrar GatoNet e deixa a cidade sem internet. A história aqui do Ceará, GatoNet é o roubo. Tem o gato de roubar energia elétrica e tem o GatoNet de roubar internet. Pois essa história aqui no Ceará é repercussão nacional. Está aqui matéria no estado de São Paulo, na página A18. Diz o seguinte, esta matéria escrita pelo Ricardo Araújo. O Comando Vermelho, CV, tem sido apontado como a facção criminosa responsável por ataques a empresas de prestação de serviços de internet e telefonia no Ceará nos últimos dias. Em uma das cidades, 90% dos habitantes ficaram sem acesso à internet. Anteontem, uma operação da Polícia Civil prendeu 17 suspeitos de crimes contra companhias do setor e o governo montou uma força-tarefa. O Ministério da Justiça e a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel,
acompanhou o caso. Segundo a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, a Abrint, esse tipo de atuação dos bandidos já ocorria no Rio de Janeiro. E agora está aqui no Ceará, atacaram Fortaleza e aqui a cidade de Caucaia. E até agora, segundo a empresa Abrint, já ocorria também no Rio de Janeiro esse tipo de ataque, no Pará, e agora migrou para o Nordeste. Até agora, ao menos 4 municípios, Fortaleza, Caucaia, Caridade e São Gonçalo do Amarante, onde fica o Porto do Pecém, foram alvo das ações dessas facções criminosas. Entre o fim de semana passado e o início desta semana, quase 90% dos pouco mais de 16 mil habitantes da cidade de Caridade, que fica ali perto de Canindé, estão sem acesso à internet. Cabos de fibra ótica das empresas de internet foram cortados pelos bandidos como uma forma de pressionar as empresas a pagarem um pedágio para a continuidade dos serviços. Na segunda e na terça-feira, um veículo caracterizado e uma loja de atendimento ao cliente de 2 provedoras de internet foram alvejadas em Caucaia, cidade da região metropolitana de Fortaleza. Em outras investidas, equipamentos de internet instalados na rede de postes, além de veículos com logomarcas de empresas do ramo e lojas de atendimento ao cliente foram incendiadas e depredadas. Portanto, o assunto crime organizado aqui no Ceará é manchete nacional, aqui na página A18 do Estado de São Paulo. Papa Francisco completa 18 anos como Papa e o quadro clínico dele, que está internado, apresenta melhoras. O Papa Francisco celebrou ontem o 12º aniversário de seu papado, com relatórios médicos cada vez mais positivos, após ter sido hospitalizado no dia 14 de fevereiro com pneumonia bilateral. O Papa passou mais uma noite tranquila, segundo informou o Vaticano, em um breve comunicado matutino. O último detalhamento clínico foi uma radiografia de tórax, feita anteontem, que confirmou melhoras no Papa. Francisco acompanhou de maneira remota, quer dizer, através da internet, um retiro espiritual de Quaresma com a Cúria Romana. O MEC planeja mudar a data base dos reajustes salarial dos professores. O ministro da Educação, o senador cearense Camilo Santana, afirmou ainda que a data base para o reajuste do piso salarial dos professores do país pode ser mudada, a data, para o meio do ano. Isso o governo do Ceará já está fazendo. É só em junho que agora é a data base. Hoje, a divulgação do índice de reajuste para a categoria é feita no dia 1º de janeiro. Abre aspas. O ideal é que seja antes da aprovação nas câmaras municipais e assembleias legislativas dos estados, para que elas já saibam quanto vai ser para começar já em janeiro do ano seguinte, afirmou o ministro durante o evento Educação Já, promovido pela entidade Todos pela Educação.
Neste ano, esse evento foi em São Paulo. Neste ano, o reajuste foi de 6,27%. O valor mínimo atualmente para os salários dos professores da rede pública, definido pelo Ministério da Educação, o salário mínimo é de R$ 4.867,77. Mas nem todos os estados brasileiros e os municípios cumprem essa previsão, fixada por uma lei de 2008. O piso é válido para as jornadas de 40 horas semanais. Os salários são pagos pelas prefeituras e estados a partir de recursos do Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. É grande o nome, mas em resumo é o Fundeb, principal mecanismo para financiar o ensino básico público. A educação básica é aquela que engloba a creche, a pré-escola e os ensinos fundamental e médio. Enfermagem vai ter apenas cursos 100% presenciais. O ministro da Educação adiantou que a regulação desse ensino à distância deve vetar esse formato na área. Hoje, 40% das matrículas para enfermagem são na versão digital, ensino à distância. Europa e Ásia Central têm o maior número de casos de sarampo desde 1997. Caderno de esportes. Eliminado, o Corinthians tenta evitar rombo de 23 milhões de reais no ano. Bortoleto rebate crítica de chefe da empresa Red Bull. Vou provar que está errado. Pênalti anulado de Alvarez pode levar a regra mudar. Caderno de Economia e Negócios do Estadão. Com dívida pública em alta, Selic vai subir mais, dizem ex-diretores do Banco Central. Eles dão esse palpite. Em um ano, cada ponto na Selic tem impacto de 48 bilhões de reais na dívida pública. Cada ponto. Meio ponto deve dar aí 24 bilhões de reais. Camex aprova a isenção do imposto de importação para 9 alimentos. Isso aí é para tentar conter o preço, a subida do preço dos alimentos, e os alimentos que vão ter, os 9 alimentos que vão ter imposto zerado, carnes desossadas de bovinos, café torrado em grão, milho em grão, massas alimentícias, bolachas e biscoitos, azeite de oliva, óleo de girassol, a gente chama aqui o óleo de panela, o açúcar, preparações e conservas e sardinhas e óleo de palma. São os 9 produtos que vão ter imposto de importação zerada. O imposto de renda até R$ 5.000 será proposto semana que vem ao Congresso Nacional. Quem informa é a nova ministra da Articulação Política, Gleice Hoffmann. O governo quer isentar o brasileiro, do pagamento de imposto de renda, o brasileiro que ganha até R$ 5.000 por mês. Economistas veem risco com Trump e juros altos. Com essas matérias, eu encerro aqui as páginas internas do Estadão. E, Sara, o que é que nós temos no jornal O Globo?
Bom, Celi, hoje nas páginas internas do jornal O Globo, na editoria de política, nós temos aqui um assunto sobre brecha na transparência. O Congresso ignora STF e dá aval à proposta que mantém escondidos padrinhos de emendas. E o texto desta matéria nos informa o seguinte: o Congresso aprovou ontem uma proposta que altera as regras para a destinação de emendas parlamentares após avançar no entendimento com o STF sobre a necessidade de transparência dos recursos. E durante a tramitação do texto, porém, permaneceram brechas que permitem ao Legislativo omitir a identificação dos autores de recursos de identificação coletiva. E isso foi um ponto já questionado pelo próprio ministro Flávio Dino. E o trecho mais controverso não cumpre uma exigência do magistrado. Há uma brecha para que líderes partidários possam fazer indicações de emendas de comissão e de bancada, o que pode ser usado para esconder os reais padrinhos da verba, segundo entidades de transparência que acompanham a execução do orçamento. E aqui nesta imagem, por exemplo, temos a legenda que nos informa que há emendas nas alturas. O presidente do Congresso, o Davi Alcolumbre, do Partido União, este que está aqui assentado, e o líder do governo, Randolfo Rodrigues, do partido do PT, durante a votação. E o jornal O Globo também traz aqui um destaque sobre a lei em 3 pontos. Primeiro, sem individualização. O texto não cumpre recomendação de Dino para indicar os autores das emendas de comissão, o que é criticado por entidades. Um trecho da lei prevê que elas poderão ter indicação individual ou das bancadas partidárias, o que abre caminho para que apenas líderes apareçam como responsáveis pela indicação. E o segundo ponto é sobre a padronização. A previsão de padronização das atas das reuniões, das comissões e também das bancadas, além da criação de planilhas com modelo único sobre as emendas debatidas nos encontros. Os códigos das emendas e números completos das notas de empenho também passam a ser exigidos. E o terceiro ponto e último é sobre a divulgação. Prevê a divulgação de emendas indicadas e pagas em um portal da transparência da Comissão Mista de Orçamento. E outra matéria em destaque ainda da editoria de política é sobre a frase de Lula: repercute muito mal nas redes sociais e Gleice sai em defesa do presidente. A fala sobre mulher bonita rendeu ao petista a segunda maior reação negativa desde o início do mandato, segundo a Bytes. O discurso em que afirmou ter escolhido uma mulher bonita, Gleisi Hoffmann, agora à frente das relações institucionais, para encurtar a distância entre o governo e o Congresso, rendeu a Lula sua segunda pior repercussão nas redes sociais após uma fala pública desde o início do seu mandato. Diante de ofensas e críticas de parlamentares bolsonaristas, Gleisi reagiu classificando comentários como machistas e misóginos e defendeu o presidente, afirmando que, abre aspas, gestos são mais importantes que palavras. Fecha aspas. E só para a gente ter aqui uma noção de como aconteceram essas menções nas redes sociais, o texto nos afirma que 346 mil menções do episódio nas plataformas digitais. E esse levantamento foi feito pela consultoria Bytes sobre a repercussão do discurso do presidente Lula. E também nos mostra que 45% das menções negativas para o presidente Lula e as menções positivas representaram 31%, mostrando a liderança da oposição no debate. E também o Globo traz um destaque sobre os bolsonaristas que exploraram este episódio. Então, primeiro aqui nós temos o Eduardo Bolsonaro, do partido PL, que é o deputado federal e filho do ex-presidente Bolsonaro, e ele disse o seguinte: estou impressionado. Além de falar e andar, alguns já sabem o que é uma mulher, agora só falta aprender o conceito de beleza. Fecha aspas, do Eduardo Bolsonaro.
E o segundo bolsonarista é o Zucco, líder da oposição na Câmara dos Deputados. Ele disse o seguinte: Lula nos brinda com uma visão inovadora sobre gestão pública, da política como um concurso de beleza. Talvez devêssemos trocar debates por desfiles. Fecha aspas. E a terceira bolsonarista é a Carla Zambelli, a deputada que classificou a fala de Lula como misógina. E ela disse o seguinte: Gleisi é amante da hipocrisia. Sendo uma fala de seu mestre, ela jamais irá se ofender. A indignação dessa galera depende de quem fala. E outra matéria ainda da editoria de política, o IPSOS-PEC, rejeição ao governo cresce e atinge maioria. Fatia que diz desaprovar a maneira como Lula administra soma 55%. E a queda na avaliação positiva é puxada por eleitores do petista. Esta nova pesquisa, divulgada ontem, reforça a queda na popularidade do governo do presidente Lula. E a proporção de brasileiros que desaprovam a forma como o petista administra avançou 9 pontos percentuais frente à pesquisa anterior, em dezembro, para 55%. Já o percentual de aprovação caiu de 47% para 40%. Também houve alta de 7 pontos na avaliação de que a gestão de Lula é ruim ou péssima. O índice, que era de 34%, agora chegou a 41%, enquanto a visão de que o governo é ótimo ou bom caiu no mesmo patamar para 27%. É a primeira vez na série do IPEC que a avaliação negativa superou a positiva, movimento que também foi detectado em levantamentos recentes de outros institutos. São 30%, por fim, os que apontam que a atuação do terceiro mandato do petista é regular, mesmo índice registrado em dezembro do ano passado. E outra matéria, impasse entre União e MDB adia definições de comissões da Câmara. E ainda sobre política, a maioria do Supremo anula eleição de 7 deputados. Por 6 votos a 5, os ministros decidiram que mudanças na aplicação das sobras eleitorais deverão ser válidas a partir do pleito de 2022 e não somente no futuro. A alteração beneficia grupo político de Alcolumbre. E outro destaque também é a turma do STF vai julgar no dia 25 se torna Bolsonaro réu. A análise da denúncia sobre trama golpista foi marcada após a PGR rebater defesas de acusados e Moraes liberar o caso. E aqui o jornal O Globo também nos traz uma linha de tempo para que você consiga compreender a tramitação do caso. Então, por exemplo, aqui nós temos em primeiro momento a liberação e inclusão na pauta. Moraes, que é o relator, liberou ontem a denúncia para julgamento após a PGR se manifestar sobre as defesas dos acusados. E o presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, marcou em seguida a análise da denúncia para dia 25 deste mês de março. E em segundo momento, nós temos aqui a análise da denúncia. O julgamento sobre o recebimento ou não da denúncia é uma avaliação preliminar sobre o caso e será feito presencialmente. Os ministros vão analisar se há indícios mínimos na investigação. Em terceiro momento, temos a instrução penal. E na fase seguinte, se a denúncia for aceita pelos ministros da turma, serão colhidas provas. As partes do caso são ouvidas. Pode haver solicitação de diligências e perícias, além de pedidos também de nulidade. E por último, este quarto momento é a posição sobre o mérito. Uma vez encerrada a etapa anterior, o Alexandre de Moraes deve elaborar o seu relatório. Não há prazo para que essa análise seja feita. E a expectativa na Corte é que o caso seja julgado ainda neste ano de 2025, antes das próximas eleições presidenciais do próximo ano.
E também temos aqui um destaque ainda sobre esse assunto das críticas à Corte e também à PGR. Ontem, em uma postagem em seus perfis nas redes sociais, o ex-presidente Bolsonaro reagiu à decisão do STF de pautar o caso. E abre aspas. Parece que o devido processo legal por aqui funciona na velocidade da luz, mas só quando o alvo está em primeiro lugar em todas as pesquisas de intenção de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Fecha aspas, escreveu o ex-presidente Bolsonaro. E outro destaque também, Zema usa ataque à petista como estratégia para 2026. Com um novo marqueteiro, o governo de Minas se diferencia de Tarcísio de Freitas, que tem mantido o discurso conciliador e mira críticas no Planalto para se cacifar. Ambos são cotados pela direita para disputar a presidência. E aqui nós temos a fala de Romeu Zema, que é o governador de Minas, e ele disse o seguinte em relação ao Lula. A relação com Lula é cordial, mas ele está desconectado da realidade. Essa gastança do governo joga gasolina na inflação e a longo prazo vai destruir o Brasil. E ainda, o governo Tarcísio aposta em atos e convênios para fidelizar o agro. A meta é ter boa relação com o prefeito do setor, mais identificado com a direita. E ainda da política, o ex-presidente ironiza a atuação política do Gustavo Lima. Ao ser questionado sobre possíveis lideranças para a direita no ano de 2026, o Bolsonaro afirma desconhecer sertanejo e fala, é um cantor. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi irônico ao comentar a possibilidade do cantor Gustavo Lima ingressar na vida política. Questionado durante um evento em São Paulo para lançar capacetes na terça-feira sobre possíveis lideranças para o ano de 2026. E o Bolsonaro disse desconhecer o sertanejo. O artista tem indicado a intenção de disputar a eleição, a presidência, no caso. E o Bolsonaro disse o seguinte, não conheço Gustavo Lima, é um cantor. Limitou-se a dizer em relação ao cantor. E estes foram os principais destaques dos jornais do nosso país. Nós gostaríamos de agradecer pela sua audiência e também convidar para que você acompanhe a TV da Transparência. Muito obrigada e até mais.